Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula resolução da prova do Enem, questões 164, 165 e 166. Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova é do ano de 2009, ela é formada por 180 questões. Matemática e suas tecnologias, a numeração vai de 136 até 180. Questão número 164. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo, de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade em modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então você tem aqui a parte de João, Pedro e José. Essa extensão aqui 3 km, aqui 2. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente. Aí vem as opções. Então essa parte aqui é do João, né? Chamei essa parte aqui de X, peguei esse triângulo AED, né? E vou efetuar o cálculo da tangente do ângulo de 30 graus. Cada setor desse aqui mede 30 graus. Então esse ângulo aqui é 30 graus. Sabemos que a tangente do ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. O cateto oposto é o x, o cateto adjacente é 2. Só que ele deu o valor da tangente de 30 graus, que é 0,58. Então no lugar da tangente de 30 graus, eu troquei por 0,58. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 0,58 vezes 2 é 1,16 km. Então essa extensão aqui é 1,16 km. Agora eu vou efetuar o cálculo da área desse triângulo, essa parte aqui amarela, ó, que coube a João. A área de um triângulo nós sabemos que é a base multiplicada pela altura dividido por 2. A base aqui é o x, que eu acabei de calcular, que é 1,16, multiplicado pela altura, que é 2 km, dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2, fica 1,16 km². Essa é a área que nós temos para esse triângulo. Agora nós sabemos que a área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Comprimento vezes a largura, que é 3 vezes 2. Aqui é 3 e aqui é 2, lá do início. Então, a porcentagem que o João recebeu em relação a toda esta área do retângulo A, B, C, D é 1,16, que é a área que lhe coube, dividido por 6, que é a área total. 1,16 dividido por 6 dá uma dízima periódica, 1,9333 vai por aí. 1,9 é aproximadamente 19%. Então, a resposta correta está na letra E. Então, 1,9, arredondando, né? Aproximadamente 19%, você marca, a opção está na letra E. Questão número 165. O enunciado dessa questão é imenso. Então vamos lá. Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1 que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades DF e em 4. Então, daqui para cá. Essa parte aqui foi dada no gráfico e aqui a numeração com as capitais aí, né, seus respectivos estados. E onde ele tirou esse texto aí. Agora nós vamos para o enunciado da questão. Como eu disse na primeira aula, os enunciados são enormes. Então, suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 130 graus, 135 graus, no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3 que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2.
ao partir de Brasília, Distrito Federal. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade de destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em... Aí vem as opções. Então isso aqui foi dado. Agora ele falou que o ângulo é de 135 graus no sentido horário com a rota de Brasília. Então se ele está nessa posição, nós temos esse ângulo aqui que é de 135 graus. Obviamente ele vai parar nessa direção aqui que é Belo Horizonte. Ampliei o mapa aqui, ó. Então se ele está nessa posição, vai formar um ângulo de 135 graus no sentido horário, que é esse sentido aqui, ó, do mouse aqui, ó. Então ele vai parar nessa posição. Essa posição aqui é Belo Horizonte, né? É onde eu moro. Depois disso ele vai fazer uma conexão segundo um ângulo de 90 graus, né? Depois de Belo Horizonte. Então vai formar esse ângulo de 90 graus. Essa posição aqui é Bahia, né? Salvador. Ampliando aqui, ó. Então ele saiu do Distrito Federal, fez a conexão em Belo Horizonte e depois ele foi para Salvador. Aí você marca, letra B, Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Salvador. Então, caso você não tenha entendido aí direito, você volta aí, lê o texto novamente. Como eu disse na primeira aula, esses textos eles são imensos. Então, no caso aqui não tem cálculo nenhum não, isso é uma questão aí de desenho e geometria. Questão número 166. 10 times se inscreveram em um torneio, 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. O primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria o seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis do grupo A e a quantidade total de escolhas dos times dos jogos de abertura podem ser calculadas através de... Aí vem as opções. Uma combinação e um arranjo. Um arranjo e uma combinação. Um arranjo e uma permutação. 2 combinações e 2 arranjos. Ele falou em time amador, mas eu peguei uns escudos aqui de time de primeira divisão no Brasil. Atlético, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, por aí vai. Aí eu vou formar um grupo de 4 times. Peguei aleatoriamente, 4 times. Amador, mas no caso aqui eu peguei profissional. Peguei esses 4 times aqui aleatoriamente, ok? Aí eu vou trocar a posição dele, vou inverter a ordem. Inverter na ordem, eu coloquei o Palmeiras em primeiro lugar, o Grêmio, o Atlético e o Flamengo. Você observa que não influenciou no grupo, né? Esse grupo aqui é igual a esse. Quando você troca essa posição e nada altera, você tem um problema de combinação. Então, para formar os grupos, nós temos combinação. Agora eu vou formar os jogos. O primeiro jogo, né? Grêmio e Flamengo. Aí eu vou trocar a posição, Flamengo e Grêmio. O jogo não é o mesmo, é diferente. Porque no futebol existe um negócio chamado mando de campo, mando de jogo. Então Grêmio e Flamengo e Grêmio não é a mesma coisa, ok? Então neste caso, quando você troca a posição e muda a estrutura, no caso do jogo, né, influencia na ordem do jogo, você tem um problema de arranjo. Então você pode resolver esse problema, voltando lá nas questões, nas opções, uma combinação e depois um arranjo, respectivamente. Então a resposta correta está na letra A. Então muito simples, basta você trocar a posição que você consegue diferenciar o que é combinação e o que é arranjo. Até a próxima videoaula.